Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como estão as coisas? Era para estar melhor, mas infelizmente por conta dessa pandemia, né? Que todos estão cientes aí, estamos nessa modalidade de aula remotas, mas infelizmente é lamentável a situação na qual estamos, mas vamos vencer, se Deus quiser vai dar tudo certo. Pessoal, pessoalzinho do quinto ano, né? Quero justificar para vocês que a professora Eliane não pôde estar presente, tá? Nesse momento, mas ela continuará as aulas conosco aqui, dando aula tranquilamente, tá bom? E eu gostaria de chamar a atenção aqui para nossa aula, nossos coleguinhas Alex, Ana Helena, Luiz Fernando, Marina, Matheus, Rafael, a Rihanna Souza, né? Safira, Antônia, Vinícius, Yasmin. Yasmin vai fazer muitas perguntas. Yasmin, você vai ajudar muito os demais, tá bom? Pessoal, a professorinha vai retornar. A Eliane, a amiguinha de vocês que vocês gostam tanto, ela vai retornar aqui dar aula com vocês. Só hoje que ela não pôde vir, tá bom? Mas aí eu vou substituir essa aulinha para ela e a gente vai dar continuidade aqui até que ela retorne, tá bom? Na próxima aula está junto com vocês, tá bom? E aí vamos lá. A Yasmin já tá querendo fazer pergunta, né, Yasmin? Vamos pro conteúdo, você vai, acho, com certeza você vai fazer muitas perguntinhas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui na outra câmera, continuando aqui, pessoal, vamos lá. Então, nessa segunda câmera, nós estamos aqui dando início a essa aula, né? Não havia dito, na falta da professora Eliane, que vai retomar, calma aí. Então vamos falar um pouco sobre o conceito dessa aula. O que essa aula é, onde que ela está fundamentada, né? Para que nós possamos ter uma aula mais prazerosa, mais legal, né, Yasmin? Vamos lá. A habilidade que contempla essa aula, né, na BNCC, é a habilidade ler, né, a habilidade 3.5, tá? EF, né, ensino fundamental, 3.5, língua portuguesa 21. Então vamos lá, essa é a habilidade. Ler e compreender de forma autônoma, tá? Textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles que são só ilustrações, estabelece preferências por gêneros, temas de autores, recupera relações entre as partes em um texto, identificando substituições e leticidades do texto, substantivo por sinônimos ou pronominais, o uso de pronomes anafórbicos, pessoais, possessivo, demonstrativo, que contribui para a continuidade do texto. Então essa é a habilidade que contempla essa aula, tá bom? Essa aula da língua portuguesa. Vamos lá. Vamos lá, Vinícius. Vamos para você ficar bem espertão aqui nessa aula, Vinícius. A professora Eliane gosta muito de você, viu? Você, Rihanna e todos, né? Todos da sala são muito importantes. Então vamos lá. O Alex queria pedir licença para ir sair, Alex. Calma, Alex. Brincadeira, pessoal, só para brincadeira à parte, vamos lá. Então, a apresentação, leitura, interpretação, resenha e sinopse. Resenha, a gente vai aprender o que era na apresentação, uma leitura e interpretação por meio de quem dá resenha e sinopse. Então vamos lá entender o que é uma resenha e o que é uma sinopse. A diferença, Yasmin está querendo falar, calma Yasmin. A diferença entre a resenha e a sinopse. Resenha tem a intenção de avaliar uma obra, tá? Apresentar os seus pontos positivos ou negativos, com o intuito de incentivar ou não o seu leitor que tenha contato com a obra original. Então a resenha é um pouquinho diferente. Ela quer
incentivar, né, ou não o leitor a ficar próximo da obra original. Mas veja, a sinopse é um pouquinho diferente. Ó, na sinopse tem a intenção de despertar o interesse pela obra original através de um breve resumo. Perceba que a sinopse deve despertar curiosidade em relação à obra. Você veja que na sinopse aqui, ó, ela é diferente, tá? Na sinopse, ela tem aquele desejo de despertar o interesse pela obra. Já na resenha não tem tanto o intuito incentivar, mas o leitor fica aberto. Se ele achar que é interessante, já na sinopse não, ele tem que se dedicar e ter um interesse maior pela obra, né, original. Então, por exemplo, você vai escrever um texto, descrever um texto para alguém. Vai ter aquele textozinho lá, né? Você vai escrever. Então, você tem que demonstrar aquele interesse pelo texto. Isso aí, aquele interesse total, você está fazendo uma sinopse, né? Que é a curiosidade pela obra original. Mas a resenha é básica. A resenha, você basicamente, conforme está escrito aqui, né? A gente vê, claro, no slide que vai ficar disponível para você também olhar, ler de novo, tá? Para você responder as questõezinhas. Pode ficar tranquilo que dá para você voltar o vídeo, verificar, dá para tirar uma excelente nota. Então vamos lá. Então, os pontos, apresenta os pontos positivo e negativo, com o intuito de incentivar ou não o seu leitor a ter contato. Então você vê que não tem tanto na resenha, ele não se preocupa muito com a sinopse, com o entendimento, com o aprendizado seu, tá bom? E o Alex não voltou ainda, ele pediu licença e não voltou, ele vai retomar, calma. Então vamos lá. Vocês perceberam que o Alex saiu? Nem perceberam, né? Na hora da aula, a Alex retorna. Então vamos lá, Yasmin tá com vontade de fazer pergunta. A Rihanna nem se fala. Vinícius já tá ali já querendo responder também. Rafael, né? Então vamos lá. Tem todos os outros. Então vamos retomar aqui. Agora nós vamos para o próximo slide. Ficou claro, pessoal, sobre a resenha? Tem alguma dúvida? Tá? Então essa dúvidazinha você vai escrever lá embaixo, a dúvida que tem, e a tia Eliane, ela vai te ajudar também, a gente vai estar auxiliando você na sua dúvida. Ah, tio, eu não entendi alguma coisa da resenha, qual a diferença da resenha para sinopse? Aí você vai falar. Aí se você tiver alguma dúvida, você fala que a gente responde sua duvidazinha, tá bom? Então vamos para o próximo slide. Vamos ver nesse texto rapidamente. Eu ia pedir para Marina ler. Mas Marina, você vai ter uma aula de leitura para você vai gravar o seu vidinho lendo. Agora eu vou ler para vocês, tá bom? Mas eu tava com vontade de pedir para Marina ler, mas tudo bom. Um faz de conta que acontece. Vamos ler esse faz de conta. Na Disney funcionou um vídeo que atrás de uma ideia. A ideia que tá com. Houve uma edição aqui, tá vendo? Eu sei que vocês perceberam que a ideia tá com acento. A ideia não tem mais acento. Mas eu vou corrigir. Vocês me corrigiram, mas eu tô vendo aqui que essa ideia não tem mais acento. Vamos lá. Você percebeu que aqui, ó, na ideia tem acento? Não existe mais o acento na ideia. Foi colocado de propósito para ver se vocês realmente estão acompanhando o professor nessa aula. Então vamos lá. Então voltando de novo, a Disney funcionou um vídeo atrás de uma ideia legal. Era sobre um sujeito que contava uma história de ninar para os seus sobrinhos. Só que todos os detalhes acrescentados pelas duas crianças tornaram-se realidade. Veja que se tornou realidade. Mas aí vem aquela velha questão: de quem é toda essa boa ideia? No papel é bem planejado quando a cena para os cinemas. É bem o caso um faz de conta que acontece, que ainda sai do prejuízo por ter sido seu lançamento bem próximo do coração de tinta.
uma aventura infinitamente superior a apresentar um argumento um pouco parecido com o contador de história Adam Sandler, que tem conhecido como o seu cargo de quebra-galho em um luxuoso hotel que foi construído pelo seu próprio pai. De participação especial, Jonathan Pryce, que também se apresenta como narrador no início e o fim do filme. Tá? Então esse é um faz de conta que acontece. Vocês viram que no faz de conta que acontece como funciona? Ele é um sujeito que narrava, né? Um sujeito que contava uma história como se tivesse acontecido, né? Mas na verdade a história não aconteceu. Aí você já vê o que está acontecendo aí. E esse está fazendo uma resenha, né? Uma resenha. Se você for tá contando, mas não aconteceu, é basicamente uma resenha. Ele não se prendeu muito à originalidade da obra, né? Vocês entenderam? Ficou meio confuso? Tá? Ficou meio difícil para vocês entender? Não, mas já vai dar certo aqui. A gente vai dar tudo certo, vocês vão gostar da aula. Depois você não esquece de parabenizar a professora Eliane na próxima aula, quando ela deixar bem claro para vocês, tá bom? Ó, vocês viram o texto lá, faz de conta, o texto 1 era praticamente uma narrativa. Agora vejam a sinopse, né, como é diferente o texto, tá? Sinopses de um um crepúsculo, sinopse no crepúsculo, né? A história do crepúsculo sobre o Belsango, um adolescente que nunca deu bem com as outras garotas e depois a mãe, né? Depois que a mãe depois que a mãe casou novamente. Veja só, você vê como é confuso. A mãe casou novamente, ele ficou com um problema. E se muda isoladamente para Phoenix, né? Phoenix. Para uma chuvosa cidade de Phoenix e para viver com seu pai. Lá ele começa a viver um romance misterioso com Edward Cullen, né? Que faz parte de uma família de vampiros. Olha só, ele foi lá já passou por um problema para completar, foi para uma história onde envolvia vampiros. Fica com medo não, que é só aqui, tá? Assim como os outros da sua espécie, Edward, né? Edward é extremamente forte e rápido. Também não envelheceu. Porém, sua família diferenciava de outros vampiros por não beber sangue de humanos, que é o típico do vampiro, é sangue, né? Apesar do que centenas de um por outro. Bella e Edgar tentaram afastar para que ele não ceda ao desejo de beber sangue. Veja como Bella ela foi resistente, que não queria deixar que Edgar bebesse sangue. Era um vampiro diferenciado. Que o vampiro queria, mas a Bella não queria que ele bebesse sangue. Para que não cedesse que ele bebesse sangue. Mas as coisas começaram a piorar para os dois quando um grupo de vampiros inimigos da família de Edgar chegaram à cidade, procuraram por Bella, porque Bella era o alvo, né? O alvo dos vampiros. E aí agora ele vai tomar o sangue, ele vai ser um vampiro agressivo ou ele vai deixar entregar a Bella, né? E aí você veja que nesse sinopse mostra que a Bella, né, houve uma participação diferente da narrativa na resenha. Praticamente, quais foram os pontos diferentes aqui? Você observa que ele está descrevendo a história, porém não está colocando aqui, ó. Ele não está colocando, vocês estão vendo aqui, ó,
que ele não coloca, diferente da resenha, os pontos que envolva praticamente os pontos. Desculpa, ele envolve os pontos no texto. A resenha não se preocupa em envolver os pontos principais. Na sinopse é mais preciso, né? Ele envolve mais os pontos. Por exemplo, uma história... a Yasmin perguntou... Então, a questão no conceito, nesse próximo slide, vamos recapitular, né, o conceito, o que é resenha, para reforçar, né, escrever qual a diferença entre o resumo e a resenha, na verdade, a sinopse, né? Agora vamos ver melhor que no livro também, no material de vocês, vai ter essas definições, tá? A gente vai te mostrar a página certinha, aqui onde você vai estudar, explorando o livro didático. Vamos lá? Então, o livrinho que você tem aí, que você vai utilizar para isso, viu? Presta atenção aí, para não deixar o materialzinho. Na hora da videoaula, você pega o livro para ver a página certinha, viu? Essa é a página, deixa eu só ver aqui para vocês, eu fiz a aula em cima, a professora Eliene, ela elaborou a aula condicionada na página 29 e página 30, tá bom? No livro de português. O Alex, a Marina e a Yasmin também já ia falar, viu? Cadê a página, professor? Essa aí, Yasmin, tá bom? Então vamos lá. Explorando o livro didático. Lá no livro didático seu, que é o livro que você tem aí, tá? Da coleção, você vai encontrar esse texto, né? Lê no material de apoio o trecho, né, da obra de Robson Crusoe, o Diário 30 de 1659. Eu, pobre, desgraçado, Robson, ele lá, né? Calma, é ele. Depois do naufrágio de um alto mar, durante terrível tempestade, fui atirado a esta triste miserável ilha, no qual dei o nome de Ilha de Desespero. Todos seus companheiros naufragaram e quase eu morri. Aí aqui, pessoal, nós estamos vendo esse próximo slide, uma coisa interessante também. Vocês já pararam para pensar o que significa isso? Coesão, parece um nome estranho, né? Coesão, mas coesão tem um significado. Vou mostrar para vocês na página 29 aí. A coesão é a conexão, a ligação e a harmonia entre elementos, sabiam? A coesão é a ligação e a harmonia entre elementos de um texto. Com certeza, o Vinícius ia perguntar ao tio, mas coesão não parece colesão, bater um carro? Não, não é. Parece a mesma coisa, Vinícius, só que não é. A coesão no texto significa, Vinícius, fazer a conexão, tá, Vinícius? Ligar algo, ligar a outro, tá? Aí Yasmin pergunta, mas tio, a harmonia, Yasmin, é quando ela funciona corretamente. Então, quando tudo dá certo, isso é harmonia, tá, Yasmin? Veja aqui, ó. Perceba qual é tal diferença quando lemos um texto e verificando as palavras, as frases e um parágrafo que estão entrelaçados. Quando está tudo certinho, assim, enrolado no outro, bem amarradinho, que texto significa amarrar no outro. Quando amarra no outro, isso é um texto. Então, quando está bem amarradinho, isso já tem coesão, tá? Quando está tudo bem apertadinho, amarrado em um texto, ou seja, que as palavras não saem, não fogem, isso chama-se um texto de coesão, tá bom? Então, o texto, quando está bem amarradinho, quando está bem amarrado, que a gente fala, Rafael, deixa eu só explicar para você que, Rafael. O amarrado, sabe como que é, Rafael? Por exemplo, quando uma frase, ela tem um sentido certo, bem, você constrói um texto assim, por exemplo, lembra aquele exemplo, uma aula eu fiz lá para vocês, uma aula de empreendedorismo, que vocês cantaram uma história bem certinha? Então aquela história porque tinha coesão, estava correta, tá? Uma história que tem coesão porque está certa. Então, se você verificar no parágrafo, está tudo certinho, o parágrafo significa dizer que tem coesão e está tudo certo. A coesão determina a transição de uma ideia, olha a ideia de novo,
Aí, tá? A ideia, só que agora ela tá sem um acento. A ideia é entre as frases de um parágrafo, tá? Então, a definição de coesão nesse próximo slide, a gente está vendo que é um texto coeso, com várias palavras que eu uso para retomar assim, uma ideia principal, tá? Então, ele usou várias palavras no texto para falar do naufrágio, né? E colocou na ilha, estava numa ilha deserta e tal, naufrágio no texto anterior. Você pode retomar o slidezinho, tá? Essa aula aqui, Yasmin, você pega o livro, volta lá para responder a atividade que eu vou passar no finalzinho da aula. Tem uma atividade para vocês, não esquece de responder, tá bom? Aí, e a chamada será feita quando eu receber essas atividades. Então veja, Yasmin, Rafael, e também a Marina e todos os outros, Vinícius, né? E eu tenho certeza que Luiz Fernando também. Você não fala meu nome? Te falo assim, calma, Luiz Fernando. Aí, Luiz Fernando, veja assim, que no finalzinho vai ter uma atividadezinha para vocês, viu? Ela tá quase chegando lá. E aqui nós temos, por exemplo, você já viu falar, Fernando, Luiz Fernando, a palavra multi tem um significado? Multi significa um substantivo curto, expresso ou ditado, teor satírico. Sabe o que é um teor satírico? Deixa eu falar agora com o Luiz Fernando. Fernando, encosta aí, deixa eu te falar com você. Um teor satírico, Luiz Fernando, é quando ele mostra uma forma mais clara do que está sendo, do que tá sendo escrito, e de uma forma mais gostosa de escrever, de uma forma mais natural. E aí tem o de Maldinês, né? Que é uma forma mais de escassez, de falar mal dos outros. Aí é um texto de Maldinês, tá? Esse você vai ver lá na frente com o tipo de cantiga lírica, cantiga satírica. Isso aí vai ser mais na frente. Você já está quase chegando no 6º ano. Ano que vem você já está no 6º ano, se Deus quiser. Então esse aí, o significado multi é esse aí. Ele também é dito uma expressão em sentença sintetizada, né? Uma ideia de lema, né? Então vamos lá, um lema. Pronome, o que é um pronome? Pronome pode ser, por exemplo, tem pronome do caso reto, eu, tu, nós, vós, eles. Pronome do caso oblíquo, mim, comigo, te, ti, contigo, nós, convosco, vós, convosco. Mas a gente vai falar ele bem facinho, bem fácil de entender. Nunca mais, é toda a sua vida. Ô Luiz Fernando, você vai levar isso aí, tá? Yasmin também tá querendo falar, mas segura, Yasmin, você já vai falar. Então esse pronome, ele é um pronome na terceira pessoa do singular. Ele é na terceira pessoa do plural porque é só uma. Singular significa ser um. Ele é um singular porque só ele só. Plural, por exemplo, eles, ele é plural. Então é a terceira pessoa do singular. Aí vai ter eles na terceira pessoa do plural, tá bom? Que é eu, tu, nós, vós, eles, né? Eu, tu, eu, primeira pessoa, singular. Tu, segunda pessoa no singular. E ele na terceira pessoa do singular. Nós, na quarta pessoa. Vós, na quinta. Na sexta, nós temos eles ou elas, tá bom? Então é isso aí. Vamos para o próximo slide. Então tem a definição. Lis, né, que tá aqui li, né? Li é um pronome que se refere à pessoa que pode ser usado tanto no gênero feminino como no masculino. É usado no substantivo para completar um verbo transitivo indireto, porque já é um pouquinho mais complexa a parte de verbos. Verbo é tudo que indica uma ação, um movimento. Isso aí a gente explica melhor. A tia Eliane vai explicar na próxima aula para vocês. Presta atenção que ela vai. Você pode fazer um monte de pergunta aí no grupo. Tia, fala mais. Definição. Definição é um enunciado que explica o significado de um termo. Isso é a definição. Você define isso. Vou definir, por exemplo, o computador. O computador, ele é bom. Foi a definição que eu fiz com ele, como se fosse falar sobre ele, assim. Fala aí, por exemplo, dá uma definição, Yasmin. Fala um exemplo, uma definição. Aí você vai colocar no comentário aqui embaixo no grupozinho aqui embaixo aqui, ó. Aqui do ladinho aqui, ó. Você vai colocar seu comentário aqui, todos vocês, tá? Yasmin, Luiz Fernando, Vinícius, o comentáriozinho aqui, Rafael, o Alex, embaixo. O que é a palavra definição. Coloca aí, tá bom? Agora vamos para o momento da agenda. A agenda da língua portuguesa está na leitura, né? Está na leitura e compreensão de texto. Nós vimos o que é a resenha e a sinopse.
nessa leitura compreensão. Tá na página 28. Qual é a página aí, ô Marina? Página 28, tá? Então vamos lá, pessoal. Então é isso aí, página 28. A atividade, a questão é 1 e 4, tá? A questão, com base no texto material de apoio, que a gente indicou aqui, material de apoio, tá? No seu livro, não esquece do livro. Essa é a agenda, pessoal, é a hora da agenda. Material de apoio da página 1 e 2 e com foco na página 29 e a página 30, tá bom? Então até a próxima aula com a professora Eliane, se Deus quiser, tá bom? Aqui